De Thomas Hobbes. Hoje, então, a gente vai dar uma olhada então, no pensamento de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é conhecido como um dos três filósofos assim que a gente chama de contratualistas. Os pensamentos dos filósofos contratualistas, eles estão pensando nesse estado do homem no estado de contrato. Lembrando que Thomas Hobbes é do século XVI. Thomas Hobbes está mais ou menos ali no século XVI, ele nasce no século XVI, e ele é um dos grandes pensadores que vai levar a gente a pensar o Estado, a força do Estado, a importância do Estado, a operação do Estado, até onde o Estado pode ir. Isso é muito importante para a nossa redação, porque vira e mexe a gente vai ter que falar do governo, o Estado, a responsabilidade do Estado, o que o homem faz, qual é o problema do homem, como é que o homem ataca outro homem, né? Isso é um argumento muito bom para a redação, porque ele praticamente nos ajuda em quase todos os nossos temas, inclusive nas nossas propostas de intervenção. Então, esses filósofos são três filósofos que ficam muito conhecidos durante o século XVI. Thomas Hobbes, Locke e Rousseau, né? São três grandes pensadores aí. Eu não sei se vocês já chegaram a, pelo menos de ouvido, vocês já devem ter ouvido, pelo menos, acho que se passa isso no fundamental, não passa? Vocês já viram alguma coisa sobre esses três filósofos? Acho que isso é visto. Só o Rousseau, mas o Locke não. E Thomas Hobbes? Não. Nada? Tá. O Rousseau fala mais mesmo, né? O homem nasce bom, mas é um mundo que o corrompe, né? Sim. É um bom pensamento também. Mas é mais ou menos por aí. Eles estão tentando pensar, então, esses três filósofos, como é que é o estado de natureza do homem, né? O homem, quando ele está em sociedade, ele está envolvido, enrolado, né, entranhado dos seus contratos sociais. Então, quando eu vejo um quintal, eu não invado esse quintal, né? Porque eu sei que ali é uma propriedade privada, né? Pertence a alguém. Eu estou aqui falando com vocês e a gente tem um horário para a gente estar aqui e um horário para a gente terminar a aula. Tudo isso são contratos que a gente não necessariamente assina no papel, mas está estabelecido nas nossas relações. Por exemplo, eu não posso vir dar aula aqui sem roupa, né? Eu venho com roupa, né? E ninguém precisou me dizer isso, né? Pelo menos a minha mãe lá na infância, blá, 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 blá. Mas ninguém precisou atualizar, eu não precisei assinar um papel agora para internalizar um contrato, né? Um acordo, uma regra para a gente possa viver em sociedade. E aí o Thomas Hobbes, o Locke e o Rousseau, eles estão tentando entender, tá, o homem está impregnado desses códigos, desses contratos sociais, mas como seria o homem na sua essência, como verdadeiramente é o homem antes do contrato social, ou seja, no seu estado natural. Então eles são chamados ou de pensadores contratualistas, que estão pensando no contrato social, o contrato do Estado, como é que são as regras estabelecidas para o Estado e como nós externalizamos o nosso comportamento. E também estão tentando pensar um estado primeiro do homem, um estado primário do homem, um estado natural do homem. Então o homem, antes de internalizar todas essas regras da sociedade, como o homem realmente é, como o homem realmente seria. Porque o contrato social, na verdade, serve para a gente apaziguar, ou serve para controlar, ou para normativizar os nossas pulsões, posso assim chamar de pulsões, né? Mais selvagens. Nossos caráteres mais primitivos. Nossos caráteres assim de sobrevivência, mais biológicos, mais primários mesmo, né? Então, a gente cria as regras não matar o outro, porque o homem tende a matar uma outra pessoa. Não roubar, porque o homem tende a roubar outro ser humano. Então, a gente precisa desses contratos para que esse homem não seja selvagem, por assim dizer, né? Não seja assim tão impulsivo, tão fora da regra e possa viver em sociedade. Conviver em sociedade requer, para todos esses três pensadores, contrato social. O contrato social é o que permite a gente viver em sociedade. E eles estão tentando entender o estado primário do homem. Thomas Hobbes, então, ele vai partir dessa linha, dessa corrente filosófica. É que eu não dei uma introdução à filosofia a vocês, né? Mas
que eu deveria, inclusive, antes de trazer um pensamento, né? Mas eu acho que não ia dar tempo, mas um dia eu posso fazer uma introdução à filosofia a vocês. Mas uma corrente filosófica vem de uma série de debates, uma série de discussões, uma série de debate dialético, né, de confrontos de ideias que se sucedem. Né? Um pensador tenta superar o pensamento do outro, estabelecer uma melhor compreensão do mundo, um melhor entendimento do mundo. E isso surge, né, a priori, né, antes do que a gente chama hoje de ciência, né, um método científico. A gente vai ver, né, que Galileu Galilei vai ser um dos primeiros, né, a estabelecer algum tipo de método científico que investe a noção da crença à evidência. Eu sei, eu tô com medo de fazer uma coisa muito complexa, de um pensamento muito complexo, se vocês não acompanharem. Mas o que eu quero dizer para vocês o método científico, ele tem uma data e ele é depois, né, do fundamento da filosofia. Então, a melhor compreensão do mundo que a gente tinha, lógico, na visão eurocêntrica, capital que a gente tem, surge na Grécia. É lógico, tinha pensamento filosófico no Egito, tinha pensamento filosófico na Índia, mas a história vencedora, né, o discurso vencedor aqui no Ocidente pra gente, nos dita que a filosofia nasce na Grécia e nasce no debate na Ágora, né? Então, os filósofos, os homens livres, cidadãos maiores de 21 anos, sentam em volta da Ágora e eles vão debater o que tem que se acontecer dentro da polis, né? O que tem que ser decidido dentro da cidade-estado. Polis é o que depois vai se tornar política. Então, há uma estrita relação de filosofia e política na história da humanidade, inclusive ainda hoje. Então, os debates, as confrontações de ideias decidem o que vai acontecer na polis, na cidade, na política, no Estado, no mundo. Então, esses debates é o que propicia, né, a organização política que nós temos hoje. E aí existe esse confronto de ideia, né? Uma tese, uma antítese, e o confronto das duas nós temos uma síntese. Então, os gregos vão falar assim, eu sou o amor. Não, o amor sou eu. E o que é o amor para você? O amor é a falta que eu tenho pelo meu amado, minha amada. Não, o amor é a potência do meu ser. E aí eles confrontam as ideias e aí depois eles votam, né, dentro da praça pública. Todos eles votam e decidem qual ideia, qual debate, qual melhor debatedor venceu. E esse define os rumos da cidade, define os rumos do mundo. E para isso você precisa ser filosofia, né? Filo significa amor, sofia significa sabedoria. Então você precisa de uma série de exercícios do pensamento, que é um gesto de amor à sabedoria. Aquele que tem o melhor gesto de amor à sabedoria, melhor tem o seu debate e o seu confronto de ideias. E esse que tem um melhor amor à sabedoria e o debate da ideia, define melhor o rumo da cidade, do Estado, da polis, da política. Então, tudo que acontece dentro da cidade, tudo que acontece dentro do Estado é político. Então, essa aula aqui, que eu estou transmitindo um conhecimento para vocês, compartilhando um conhecimento para vocês e ajudando a vocês a escrever melhor a redação de vocês para que vocês possam passar no vestibular, isso é político. É um gesto político que atende um interesse. Qual o interesse, né? É claro o interesse, né, de compartilhar um conhecimento, né? De tornar melhor um pensamento crítico, por exemplo. Então tem um movimento ético, estético e político. Estético é porque eu sou visto. Então, ético, estético, político. Então, só para dar uma leve introdução, o que é filosofia, para a gente entender, então, qual é a função, né, do Hobbes. E ele está seguindo uma corrente filosófica, né, ou seja, uma série de debates a respeito do Estado, do contrato e do estado de natureza do homem. E aí depois vai ter quem supera ele, né, que é o Locke. Depois a gente tem o Rousseau, né, que são outros que seguem nessa mesma corrente que superam o pensamento do Hobbes, né? Eu gosto do pensamento de Hobbes e eu gosto de passar o pensamento de Hobbes nas aulas de redação
porque ele dá certas citações e certos argumentos muito bons para a gente responsabilizar o Estado por tudo que acontece na polis, por tudo que acontece na cidade, tudo que acontece entre os indivíduos. Então, citar Hobbes, eu acho que é um instrumento, uma ferramenta muito boa para aumentar a nota de vocês, porque dá essa compreensão, né? O cara que vai corrigir essa redação de vocês vai ter a compreensão que vocês entendem mais ou menos desses jogos políticos, esses jogos de forças, desses confrontos de ideias e da responsabilidade do Estado. Então, ter uma compreensão de filosofia ajuda a gente a entender, inclusive, por que nós vivemos da forma que vivemos, por que se definem as coisas do jeito que são definidas e como é que essas ideias foram confrontadas até a gente viver o que a gente vive hoje. Então, o conhecimento de filosofia nos proporciona isso. Não só conhecer a história do pensamento humano, né, mas também a configuração social que nós vivemos hoje, inclusive a configuração política que nós vivemos hoje. Então, a gente precisa entender quem são os discursos vencedores, quais são os pensamentos vencedores para a gente estar vivendo o que a gente vive hoje. Então, eu acho que dá um instrumento crítico muito bom. Enfim, espero não ter... Então, eu tirei 20 minutinhos para fazer uma introdução à filosofia e agora eu vou dar uma introdução ao Hobbes. Se tiver demais, gente, se tiver com conteúdo demais, né, informação demais, vocês me avisam e eu volto, explico melhor e a gente vai com mais calma. Porque por eu já ter algum tipo de afinidade, eu posso passar muito rápido. Então, eu queria pedir a vocês que vocês me sinalizem, tá? Se tiver demais, que se não estiver entendendo. E espero que vocês estejam anotando, porque vai ser uma aula que vai precisar de muita anotação, tá bom? Então tá. Quais são as hipóteses, quais são as teses que o Thomas Hobbes... Como é que Thomas Hobbes vai pensar as hipóteses sobre o homem no seu estado de natureza? As observações de Thomas Hobbes é que todo contrato social cumpre de alguma maneira a função essa de controle e de apaziguamento da violência e da brutalidade do homem. Então, nossos contratos não rouba, não mata, não invada, né? Todos os nossos contratos sociais vêm mais ou menos daí. E aí, então, está tentando apaziguar o que no homem, né? Tentando apaziguar um estado violento ou um estado agressivo do homem. E ele vai pensar, tá, mas por que o homem tem raiva e por que o homem é violento, né? E a hipótese do Thomas Hobbes é que o homem é violento ou o homem atinge o outro homem porque, na verdade, ele anseia por poder. Todo movimento do homem que precisa ser apaziguado tem a ver com alguma tomada de poder sobre o outro. Então, eu te roubo porque eu quero as suas coisas, eu te mato porque eu quero estar acima de você, eu disputo com você. Então tem uma coisa de disputa do próprio homem. E ele vai pensar, tá, então o homem está no estado de violência, mas esse estado de violência se dá por um estado de violência, de um estado de disputa e de controle e de desejo de poder. Mas por que o homem quer esse desejo de poder? Nenhum outro animal quer esse estado de poder. Né? Por mais que o leão tenha ali, seja um líder, ele não tenta exatamente essa dominação que o homem tem. O que é que temos no leão ou nos outros animais que faça o animal atacar? Um animal, uma cobra, ataca por quê? Porque, em princípio, mais a fundo ainda, sente medo. Então, se a gente for na raiz da estado de natureza do homem, o homem está impregnado ou imbuído ou tomado por medo. E se o homem está tomado pelo medo, e o medo da disputa do outro, ele precisa necessariamente disputar. E nessa disputa só é possível vencer matando e aniquilando o outro.
Então, o estado de natureza primeiro do homem é medo. O homem é, na verdade, um ser medroso e tomado de medo. E se ele é um ser medroso e tomado por medo, ele usa das ferramentas que tem para se proteger. E das ferramentas que tem para se proteger é o aniquilamento e a destruição do outro. E a disputa por outro, e para isso ele precisa tomar poder para então, chegar nesse estado violento. Então, a primeira leitura é que o homem é um ser violento. Na segunda é que, na verdade, ele está imbuído por um desejo de poder. E esse desejo de poder se justifica porque o homem está tomado por medo. E então essa hipótese, que o Thomas Hobbes funda sobre a natureza do homem e por que nós devemos ter o contrato social. E aí ele pensa, existe um rei, a gente está falando do século XVI, é importante a gente lembrar, e já que a gente tem um Estado e esse rei é escolhido pelo próprio Deus, Deus nomeia os nossos reis, a gente precisa de um poder absoluto. E aí a gente vê como é que ele é um monarquista, que ele vai defender então o estado do rei, que a gente precisa de rei. O rei cumpre uma função assim que tem nas guerras de um demônio chamado Leviatã. O Estado precisa ser Leviatã. Por que o Estado precisa ser como Leviatã? Porque o homem, no seu estado de natureza primeiro, no seu estado primário, ele é conflituoso. O homem, ele é um ser de conflito. O homem é o lobo de si próprio, Não é os animais que nos ameaçam. Não é os elefantes, as cobras, os leões, os tigres que nos ameaçam. Esses animais, eles não nos ameaçam. Quem ameaça o homem é o próprio homem. Nada mais aniquilador, nada mais destrutivo ao homem que o homem. Logo, a gente precisa de um ser fora desse estado de natureza que esteja imbuído de uma força divina, Agora a gente entende porque ele também é um pensador superado, de um estado divino para apaziguar e controlar o homem. Logo, o Estado tem que ser forte. O Estado precisa ser como Leviatã. Leviatã é um demônio, se vocês jogarem aí Leviatã, vocês vão... Vou transmitir aqui a imagem para vocês, Leviatã. Eu vou compartilhar a imagem para vocês verem como é que é representado a imagem do Leviatã. Então, essa aqui é a representação do Leviatã. Também tem o demônio do mar, Mas o Leviatã que ele está falando é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá aparecendo aí pra vocês? Ele não é tão feio não, bonitinho. Mas se vocês verem, ele tem um cajado na mão, que é a representação, de um rei, a representação de um poder. Ele tem cabelos longos, usa uma peruca, e ele tem uma coroa, que representa esse estado monárquico. E existe também, ele é o que domina a guerra. Então ele tem uma espada do outro lado. Então toda a força militar está sob o controle dele aqui. E tudo dentro do Leviatã, se vocês olharem bem, ó, são pessoas, ó. É a representação do povo. Então nós temos aqui um rei, que é a representação de um povo, de uma multidão, que tem do seu lado a força e a riqueza e o poder, e do outro lado o controle da força militar. E ele reina sobre a polis, temos aqui a cidade, ó. E é isso que vai apaziguar, então, o estado de conflito do homem.
quando uma guerra acabava, quando terminava uma guerra, a gente tinha, né, corpos dilacerados, estresse pós-traumáticos, né, pessoas assim em estado, porque se passou ali, né, após a guerra, o demônio, Leviatã. Então, somente assim que a guerra acabaria, né? Então, o Estado precisa ser forte. Se o Estado precisa ser forte para proteger e guardar o homem, nós precisamos de militares, nós precisamos de policiais, nós precisamos de guardas, nós precisamos de segurança, nós precisamos de vigia, precisamos de câmeras, nós precisamos de leis, e todas as leis têm que ser regidas, né, pela representação do povo. A representação do povo é o rei, esse ser divino escolhido pelo próprio Deus. Porque o homem é o lobo de si próprio. Temos aí então uma introdução ao pensamento de Thomas Hobbes. Confesso para vocês que quando eu comecei a estudar o pensamento de Thomas Hobbes, eu gostava muito e citava bastante ali nas minhas redações, né? Até eu entrar em contato com outros pensamentos, né, outros pensadores que superam o pensamento dele, e aí eu vi que o pensamento dele não é tão bom assim e tem muitas falhas, né? Mas esse é o exercício da filosofia mesmo, né? Mostrar como é que um pensamento tem falha, a gente pode melhorar nossa compreensão de mundo e dirigir melhor a nossa sociedade. Mas enfim, eu queria fazer uma rodada assim de conversa com vocês. Vou parar de gravar, né? Mas isso é a introdução então ao pensamento de Thomas Hobbes. Se vocês quiserem se aprofundar nesse estudo, né, aí vocês podem tanto procurar artigos, né, que tem muito texto sobre o pensamento de Thomas Hobbes, mas eu também passei um vídeo lá no grupo que Se Liga Nessa História, que é um canal, ou Se Liga, né, Se Liga Nessa Filosofia, Se Liga Nessa História, não me lembro como é que tá o nome agora do canal, mas tem uma aula lá só sobre o estado de contrato social de Thomas Hobbes. Tem uma aula lá mais completinha pra gente pensar, e aí hoje eu queria saber como é que vocês ficaram com essa história, né, do controle do Estado, e como é que a gente pode pensar essas citações, esse pensamento na redação. Vou parar de gravar, mas se quiser se aprofundar, tem conteúdo lá no grupo, tá? É isso.